7 coisas que a Bíblia condena e muitos cristãos fazem diariamente nas suas vidas. Muitas das vezes por ser negligenciado o ensino no seu púlpito e muitas das vezes por falta de conhecimento bíblico, de estudo bíblico. E muitas das vezes por a pessoa ainda não ter nascido de novo, ter entrado na igreja e não ter a experiência do novo nascimento, uma vida agora em glorificação a Deus. Eu sou Romildo Marvila Júnior e neste vídeo iremos abordar estas 7 coisas que a Bíblia condena. E se você pratica alguma delas, pare imediatamente e volte para as Escrituras. A primeira é fofoca. Muitos crentes têm fofocado, têm falado de maneira que não glorifica o nome de Deus todos os dias. Muitas das vezes usa o argumento dizendo, eu não estou falando mal da pessoa, mas acaba falando mal e acaba ferindo o irmão e às vezes trazendo inverdades, coisas que não condiz com a realidade. A fofoca é um mal que muitos cristãos têm praticado e têm tentado trazer para si que eles não estão falando fofoca, apenas transmitindo uma informação. A Bíblia condena a fofoca, o mexeriqueiro, e nós podemos alertar os cristãos: pare de contar fofoca, de ser fofoqueiro no meio da igreja. E o primeiro texto que nós podemos citar é em Provérbios 11:13, que diz: o mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em oculto. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 29, diz: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e unicamente o que for bom para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Muitas pessoas que se dizem cristãs têm uma língua venenosa, que conta fofoca, que fala mal dos irmãos, que não condiz com as boas novas do Evangelho. É por isso que você deve rever o seu conceito. Será que eu estou sendo um fofoqueiro, disseminando mentiras no meio da igreja? Você deve rever os seus conceitos para saber se aquilo que você tem falado tem glorificado o nome do Senhor. Se as informações que você tem transmitido, se não são fofocas e você quer colocar outro nome como informações e ocultar a fofoca. Isso é o mal que afeta diariamente a vida dos cristãos e muitos cristãos não conseguem se libertar da fofoca. Vive o dia todo, quer que seja falando, quer que seja no WhatsApp, mandando mensagem, indo para as redes sociais, publicando às vezes inverdades. Fuja da fofoca. A Bíblia condena o fofoqueiro. A segunda coisa que a Bíblia condena é a inveja. Infelizmente, hoje, muitos cristãos têm inveja do seu próximo. Às vezes, um cristão trabalhando, que estudou e conquistou algo na sua vida, o outro cristão já começa a ficar com inveja, desejando aquilo que o irmão tem, às vezes até passando por cima. Quer que seja um irmão que cresceu na igreja, um irmão que tem um chamado para o ministério. Alguns irmãos têm inveja, porque a inveja entra lá no mandamento: não cobiçará a casa do teu próximo. Então, se você, por muitas das vezes, tem uma inveja, e às vezes você vai ouvir, é uma inveja santa. Não existe inveja santa. Inveja é inveja. Saiba de uma coisa: pecado é pecado, e nós devemos colocar nome naquilo que é pecado. Irei também citar alguns textos que falam sobre a inveja, que condena a inveja segundo as Escrituras Sagradas, que se encontra em Êxodo, no capítulo 20, versículo 17, que diz: não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que pertença ao teu próximo. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 26, diz: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Isso Deus já alerta desde lá do Antigo Testamento, do Êxodo, e Paulo ele vai alertar os irmãos em Gálatas, para você ver que já naquele tempo havia inveja. E hoje, no nosso tempo, existe a inveja e muitos cristãos são invejosos. Então, se você tem uma inveja no seu coração, volte para a Escritura. Se arrependa deste pecado. Um conselho maior que nós podemos te dar é: viva para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus é viver de acordo com aquilo que as Escrituras nos ensinam. Se a Bíblia condena, não faça, porque você pode estar indo para o inferno com a sua Bíblia na mão. E isso é muito perigoso. Você achar que é um crente, mas você não está vivendo de acordo com aquilo que as Escrituras diz que nós devemos viver. A terceira coisa que a Bíblia condena e muitos cristãos infelizmente têm feito é furtar, roubar. Mas como assim? Cristãos têm roubado? Sim.
e eu vou falar aqui para você como que esses cristãos têm furtado e roubado. Mas antes eu gostaria de citar já alguns textos que a Bíblia condena o furto. A Bíblia diz em Êxodo no capítulo 20, no versículo 16, não furtarás. A Bíblia também diz em Éfeso no capítulo 4, versículo 28 o seguinte: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. A Bíblia é bem claro condenando o furto. Mas como os cristãos têm furtado? Muitas das vezes, quando você entra em algum site pirata e você está pirateando algo, você está furtando alguém. Quando você está baixando um livro em PDF ou comercializando algo em PDF, aonde tem direitos autorais, você está furtando alguém. Quando você faz prática de qualquer coisa que seja pirata, você está furtando alguém. Mas você pode dizer, ah, meu irmão, mas isso daí é um extremo. Não é. Quando alguém produz algo e você não está adquirindo algo, você está ali infringindo uma lei, você está furtando. Infelizmente, muitos cristãos têm baixado vários livros em PDF, aonde que tem direitos autorais e compartilhado e até mesmo vendido estes livros. Quando você baixa algo na internet, algum filme, alguma série que é pirata, você está furtando alguém. Devemos ser honestos, sinceros. Ah, mas isso não tem nada a ver. Olha, as raposinhas, elas entram para devastar toda a colheita. Pequenos pecadinhos devastam a vida do crente. Então devemos saber que muitos crentes têm furtado e às vezes nem sabem que estão furtando porque não é pregado no púlpito das suas igrejas, não olha as escrituras, não vive de maneira correta para a glória de Deus. A quarta coisa que infelizmente muitos cristãos têm feito é praticar o orgulho. Infelizmente, muitos cristãos são orgulhosos, não descem do seu patamar e às vezes nem exercem o perdão porque não abrem mão do seu orgulho. São orgulhosos, presunçosos. E sabemos que o homem ele é depravado, que o pecado está entranhado no homem. O Espírito Santo foi selado em nós e está trabalhando a cada dia em nós para que nós recebamos um corpo glorificado. Estamos em progresso, em santificação a Deus. Mas tendo conhecimento, nós devemos deixar o orgulho de lado, porque as Escrituras condenam o orgulho. Quando somos orgulhosos, deixamos de confiar em Deus e de depositar a nossa esperança em Deus. As Escrituras dizem em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 18, o seguinte: a soberba precede a ruína e a timidez do espírito a queda. Em Tiago, no capítulo 4, no versículo 6, diz o seguinte: mas ele dá maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Cristãos orgulhosos não glorificam o nome do Senhor. Você deve viver, será que eu estou glorificando ao nome do Senhor? E muitas das vezes o seu orgulho faz com que outras pessoas se afastem de você. E isso não é saudável. Por que que não é saudável? Porque você tem que cultivar um relacionamento com as pessoas e a sua vida deve ser espelhada em Cristo Jesus. Imagine se Cristo fosse orgulhoso. Nenhum de nós teríamos recebido perdão. Cristo é humilde e nos ensina a humildade. Se você é uma pessoa orgulhosa, volte para as Escrituras. Viva uma vida para a glória de Deus. A quinta coisa que infelizmente muitos cristãos fazem e as Escrituras condenam é o pecado da omissão. Muitas das vezes os cristãos são omissos. Recebemos este chamado de pregar o Evangelho e infelizmente muitos cristãos estão cercados de pessoas à volta e não pregam o Evangelho. Muitas das vezes para os seus familiares, local de trabalho, escola, com medo do julgamento das pessoas. Infelizmente, muitas pessoas deixam de ouvir o Evangelho por muitos cristãos que ficam com vergonha de pregar o Evangelho, com medo do julgamento da sociedade. Você deve olhar para as Escrituras. O que as Escrituras diz? Primeiro, para que nós possamos ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Não fazer seleção, pregar a todos. Ah, mas eu vou ser um crente chato. Nós somos chamados para isso. Nós somos embaixadores. Representar o reino de Deus aqui na terra. Você é um sal que não dá gosto, você não serve para nada. Se você é uma luz que não brilha a luz de Jesus, você não serve para nada, você não é cristão. Você pode ter o nome de cristão, mas você não vive o cristianismo das Escrituras. Devemos entender que nós recebemos o pão da vida e a água da vida, uma água que jorra para a vida eterna. Nós possuindo o pão e a água, saciando a nossa fome, a nossa sede, indo para os ambientes familiar, local de trabalho, escola, vendo as pessoas sedentas, morrendo espiritualmente, precisando de Cristo,
nós vamos pegar este alimento e ocultar para nós, ser omisso de não entregar para as pessoas. Isso é um pecado gravíssimo. Devemos pregar o Evangelho. A nossa vida deve ser pautada na missão de pregar o Evangelho. A missão de pregar o Evangelho não é simplesmente para missionários, para evangelistas, para o pastor, não. É para todo cristão. Se você é cristão e é omisso muitas das vezes, eu quero te dar um conselho. Volte para as Escrituras. Viva para a glória de Deus. Abre a sua boca. Seja um atalaia. Anuncie o reino dos céus, porque o reino dos céus está próximo. Não oculte a mensagem do Evangelho com vergonha, porque Paulo ele vai começar Romanos dizendo: eu não me envergonho do Evangelho que há em Cristo Jesus. Ele também vai dizer em Gálatas que ele não procura agradar ao homem, mas sim a Deus que está no céu. Esta deve ser a nossa vida, pautada nas Escrituras, pautada em Cristo. A sexta coisa que infelizmente muitos cristãos fazem é o pecado da idolatria. Está também em um dos mandamentos, mas infelizmente muitos cristãos têm idolatrado as coisas deste mundo. Algumas pessoas vão falar: não, mas eu não sou idólatra, eu sou um cristão protestante, idolatria é coisa de católico romano, eu não sou idólatra. Muitos cristãos, infelizmente, protestantes, têm vivido uma vida de idolatria. Eu vou te dizer agora, idolatria nas redes sociais. Idolatra mais as redes sociais, a sua aparência, a quantidade de likes, de curtidas, de visualizações. Estão preocupados numa corrida frenética atrás de like. Isso é uma idolatria. Infelizmente, muitos cristãos têm idolatrado as redes sociais, político, jogador de futebol, artista de filme, de novela. Muitos cristãos estão agarrados nesta cultura moderna e não vivendo para glorificar a Deus, adorando somente a Deus, colocando Deus em primeiro lugar. Muitas das vezes idolatra o seu trabalho, muitas das vezes idolatra até mesmo a sua família, colocando sempre a família em primeiro lugar e colocando Deus em segundo lugar. Eu não estou colocando aqui o ativismo religioso, que você deve colocar o ativismo religioso em primeiro lugar, não. O próprio Deus. As pessoas colocam primeiro a família e depois Deus. A nossa vida deve estar direcionada para Deus. Deus não divide a sua adoração. E alguns textos que nós podemos citar está em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 3 ao 5, que diz: não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, nem te prostrará diante delas, nem a servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus, ele é santo e ele requer santidade. Devemos viver em santidade para a glória de Deus. Em Romanos, no capítulo 1, no versículo 21 ao 23, diz: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato, incalculando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Em 1 João, no capítulo 5, no versículo 21, diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, muitas das vezes, os cristãos são levados a idolatrar algo e pensam que não é idolatria. Eu quero te dar um conselho: se você está fissurado, se você está em uma coisa e não está tendo tempo para Deus, colocando essa coisa em primeiro lugar, eu quero te dar um conselho: volte para as Escrituras, volte para Deus, viva para a glória de Deus. A sétima e última coisa que eu deixei para o final, infelizmente, muitos, mas muitos cristãos têm praticado o que é a mentira. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, e aquele que pratica a mentira é filho do diabo. Muitos cristãos têm contado a famosa mentirinha, pensando que a mentirinha é simplesmente algo que não importa. Contando uma piadinha que é uma mentirinha aumentada, o diabo está sorrindo. Você não está glorificando a Deus com essa mentirinha. Infelizmente, muitos cristãos têm contado essa mentirinha, achando que não há nada demais. Não, isso não vai fazer mal a ninguém. Mentira quando é pecado, é quando prejudica alguém. Não, mentira é mentira. Não distorce as coisas. Em Provérbios, no capítulo 6, no versículo 16 ao 19, vai dizer o seguinte: 6 coisas o Senhor odeia,
E a sétima, a sua alma abomina: os olhos ativos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina projetos iníquos, pés do que se apressam para correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. É uma coisa que, infelizmente, às vezes a gente lida, a gente ouve, a gente sabe a história e vê contando a mentira, isso dói o nosso coração. Isso dói na nossa alma. Imagine como Deus ele olha para as nossas vidas, vê crentes, pessoas que estão no meio da igreja, muitas vezes na liderança, contando mentirinha como se nada fosse. Não, mas é uma piadinha. Vem cá e posso contar. Não pode. Isso não é viver para a glória de Deus. Fuja da mentira, fuja do engano. Que na tua boca seja uma boca de glorificar o nome do Senhor, palavras que edificam o nome do Senhor. Meu irmão, você está sendo puritano demais. Não, eu estou vendo aquilo que as Escrituras diz e estou ensinando e querendo viver de acordo com as Escrituras. É isso que a nossa vida cristã deve ser pautada, nos ensinos das Escrituras. Se os puritanos viveram assim, glória a Deus pela vida deles. Mas nós vivemos viver a nossa vida de acordo com as Escrituras, de acordo com o padrão que Deus estabeleceu para os cristãos. Em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 9, vai dizer o seguinte: não mintam uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus efeitos. Em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 16, diz: não dará falso testemunho contra o seu próximo. Meus irmãos, nós sabemos que nós somos eleitos para viver conforme a imagem de Cristo. O apóstolo Paulo, ele rogava para que nós, cristãos, naquela época e nós hoje, que nós possamos viver para a glória de Deus, darmos frutos para a glória de Deus. E essas 7 coisas que eu citei, infelizmente, está no meio dos cristãos e deve ser retirado. Isso é coisa do velho homem. Aquele que nasceu de novo, que recebeu um novo coração, deve viver em novidade de vida, uma vida regenerada. É claro que nós não somos perfeitos, nós vamos falhar, mas o pecado na nossa vida deve ser um acidente, não algo premeditado, nem algo do nosso cotidiano que nós praticamos dia a dia. Dói o nosso coração, muitas vezes você vai conversar com um ímpio, aí a pessoa fala: olha, aquela pessoa que fala ali que é da igreja, ó, dá falso testemunho, é mentiroso, fala palavrão, não vive para a glória de Deus. E a nossa vida deve estar pautada em viver para a glória de Deus. Os irmãos, nós não recebemos um chamado de qualquer pessoa, de um colega, de um conhecido. Nós recebemos um chamado do próprio Deus. Ele nos separou antes de nós existirmos. Antes dele criar o mundo, ele já havia nos separado. E agora que nós reconhecemos esse chamado, devemos dar graças a ele e viver de acordo com aquilo que ele determinou que nós vivamos, para a glória dele. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Eu gostaria de convidar a você a compartilhar este vídeo para alertar mais cristãos que por muitas das vezes vivem nestas práticas e às vezes sem saber. Faça o seu papel. Também se inscreva no nosso canal, deixe um comentário do que você acha sobre este assunto, porque é muito importante. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.